Boa tarde a todos. Novamente estamos com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos analisando o capítulo 6, Transtornos Profundos. Já tivemos algum encontro que foi sobre depressão, tivemos outro que foi sobre TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Hoje o tema esquizofrenia. Lembramos que os estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, se inscrever e vamos para a introdução do nosso tema, que é sempre analisando uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa que está contida na obra Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Então, é digna de nota a afirmativa do apóstolo. Emmanuel aqui nos remete à busca do entendimento profundo que a palavra salvação, colocada em várias passagens na Bíblia, deve ter a luz do Espírito, porque nós somos chamados a entender as Escrituras e os ensinos do Cristo através da chave que nos é propiciada pelo conhecimento do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, o entendimento da palavra salvação, a qual Jesus veio nos trazer, tem uma conotação muito diferente daquela que popularmente é difundida pela grande maioria das doutrinas cristãs. E por isso Emmanuel diz: salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Ou seja, à luz da doutrina espírita, o trabalho da salvação, propiciada pelo Cristo, se dá em nosso íntimo, dentro de um processo de iluminação, de entendimento e de compreensão dos objetivos da vida e de facultar-nos, como é muito bem colocado no Evangelho de Marcos, quando nos é dito assim, de que para nós o objetivo de alcançar essa possibilidade que o Cristo nos trouxe está vinculado a certas atitudes, como é necessário tomarmos a cruz, seguirmos o Mestre, tomarmos a nossa cruz, assumir a responsabilidade pelo que fizemos, seguir o Mestre, a fim de que, de fato, o objetivo maior do Evangelho se realize através de nós. E terminando aqui, quando Emmanuel diz: salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva, que é a ilusão do materialismo, que é o apego aos desequilíbrios causados face o afastamento nosso das leis divinas. Ao fazermos todo esse trabalho de ressignificação da vida, de fato, estaremos iluminados e habilitados à salvação trazida pelo Cristo. Vamos então entrar nessa temática que é esse transtorno profundo estabelecido
na doença da esquizofrenia. Primeiro slide do nosso estudo. Nos transtornos psicóticos profundos, a esquizofrenia destaca-se aterrorizante. Face à alienação que impõe ao paciente, afastando-o do convívio social, sem a capacidade de discernimento que se encontra embotada. Então, dos transtornos profundos que estamos analisando, a esquizofrenia é aquele dos mais aterrorizantes. E a razão, como Joana coloca, é face à alienação. O estabelecimento do distanciamento na compreensão do paciente à sua própria realidade, afastando do convívio social, sem a capacidade de discernimento de que se encontra embotado. Falta as possibilidades que o uso da razão e do bom senso lhe possibilitaria a perceber as atitudes, os sentimentos, os pensamentos que está tendo e fazer o devido discernimento. É por essa razão, sobretudo, que se torna tão difícil o tratamento, a recuperação daqueles que são acometidos por essa doença, por esse transtorno. Prossigamos. Muito difícil de ser diagnosticada, face às suas variedades de sintomas, vem sendo estudada desde há muito tempo, recebendo as mais valiosas contribuições para sua compreensão nos últimos séculos. Então ainda tem esse detalhe. Não é fácil o diagnóstico da esquizofrenia. Não há um exame de laboratório ou exatamente um exame clínico que determine que o paciente ele se enquadra nesse transtorno da depressão. Aliás, da esquizofrenia. Normalmente exige do psiquiatra, que é o médico habilitado para isso, a análise dos sintomas e dos quadros em comparação com outros, inclusive já diagnosticados. Então, não é uma doença fácil, como Joana aqui lembra, de ser diagnosticada e que vem sendo estudada desde os últimos séculos, principalmente os 2 últimos. Sem dúvida, fatores hereditários preponderantes impõem o desvio psicótico profundo, graças às impressões vigorosas registradas nos genes desde os primórdios da concepção. A partir daqui nós vamos analisar as várias causas, os vários fatores que há por trás do surgimento da esquizofrenia. O primeiro que aqui Joana cita são aqueles de ordem genética, de ordem hereditária. Não há dúvida que para muitos casos esses fatores têm o seu papel preponderante, mas não é um fator definitivo e exclusivo. Essa terrível afecção mental responde pela falta de associação de ideias, pelo desleixo e abandono do si em transtorno grave de conduta. Então há, no quadro da esquizofrenia, o estabelecimento dessa falta de associação de ideias. De fato ocorre, o paciente não conseguisse estabelecer um raciocínio lógico que seria normal
a sua idade ou a sua maturidade de existência. E o que é que ocorre em consequência a isso? Um desleixo do abandono do si, que é um descaso por si mesmo, pela sua individualidade, aonde o transtorno vai estabelecendo o incentivo à alienação, ao afastamento do convívio social. Fenômenos orgânicos que promovem grande tensão, como a puberdade, o catamênio, a menopausa, a andropausa, são arrolados como responsáveis também pelas manifestações da esquizofrenia. Aqui já começamos a perceber uma variedade de fatores orgânicos que às vezes são propiciadores ao surgimento da esquizofrenia. Entre outros que aqui são citados, a puberdade e a entrada na adolescência. É uma fase organicamente delicada pela preponderância da intensificação das produções hormonais, do estabelecimento nessa fase de um nível de dificuldade de autocompreensão da própria pessoa, em parte por esses fatores da carga hormonal que se vê submetida, mas também a menopausa, a andropausa, que por outro lado, assim como também o catamínio, que é quando a mulher começa a menstruar, são fatores associados direta e indiretamente à carga hormonal. Em alguns fatores para menos, em outros para mais, e que em certas circunstâncias são favorecedores ao surgimento de quadros esquizofrênicos. Mas também ainda há outros fatores. Estamos vendo aqui alguns. Fatores exógenos, que dizem respeito aos eventos da vida, especialmente nos indivíduos de compleição moral frágil, ou marcados por graves distúrbios familiares, sociais, de trabalho, de relacionamento afetivo. Então, também esses fatores, por exemplo, o transtorno emocional intenso face um casamento que é desfeito, face a constatação de uma traição, e que para determinadas pessoas que, de certa forma, nesse quadro são fragilizadas emocionalmente, podem dar surgimento a quadros esquizofrênicos. Então são muitos os fatores, como temos visto, mas ainda não para aí. Não obstante, deve incluir na psicogênese do transtorno esquizofrênico a consciência de culpa das ações vivenciadas em existências anteriores. Há ainda mais esse fator. A criatura humana, esse espírito eterno que habita um corpo e abandona através da desencarnação para habitar outro, não tem apagado no seu psiquismo as experiências do passado. E muitas vezes, quando essas experiências estão entrelaçadas com crimes, com desequilíbrios graves, aonde houve um prejuízo à vida de outras pessoas ou a si mesmo, torna-se um fator delicado no psiquismo que pode ser mais adiante propiciador do estabelecimento do quadro esquizofrênico. Associada a isso, claro, a consciência de culpa, que muitas vezes o paciente nem percebe, porque está alojado no seu inconsciente, o fator preponderante. Esculpiram nas
delicadas tecelagens vibratórias do corpo perispiritual a responsabilidade infeliz, que ora ressurge como cobrança, necessidade de reparação, impositivo de reequilíbrio. Então, fatos graves aos quais o espírito foi o responsável são marcados nas delicadas tecelagens vibratórias do corpo perispiritual. E vão mais adiante, em outra encarnação, serem fatores predisponentes para o surgimento do processo esquizofrênico. Então, como estamos vendo, são muitos fatores. Ainda tem mais. Mas para não esquecermos, vamos relembrar alguns aqui que já citamos. Citamos fatores que vão desde hereditários, desde propiciado por determinadas doenças, desde fatores ocasionados por certos períodos de mudanças hormonais que passamos, como na puberdade, como na menopausa, na andropausa e outros. Fatores também acidentais podem ser propiciadores do surgimento da esquizofrenia. Mas ainda, como vemos agora, fatores associados a vidas anteriores, ao passado do espírito, que gerou quadros graves de sentimento de culpa, que depois reaparecem na vida atual. E ainda, nessa como noutras ocorrências psicopatológicas, há interferência de seres desencarnados ou de outra dimensão, se assim for mais acessível ao entendimento. Joana aqui nos chama a atenção que ainda depois de tudo isso, há os fatores das interferências espirituais, de espíritos que através de processos vingativos, obsessivos, abrem campo para o surgimento da doença em alguém, impondo sua vontade dominadora sobre aquele que o infelicitou no curso de existência anterior, produz distonia equivalente àquelas que procedem das psicogêneses internas e externas. Vamos entender essa parte, que exige um pouco mais de análise. No processo de natureza obsessiva, de interferência espiritual, aonde uma vontade externa se impõe dominadora sobre o paciente, quando esse paciente foi algoz ou criador de um problema sério àquele espírito, aí também é propiciador do surgimento da esquizofrenia, que vai se confundir com aquelas que procedem de psicogêneses internas e externas. Ou às vezes vão trabalhar fatores conjugados. Há o fator, por exemplo, na adolescência, já propiciado pela descarga hormonal, junta-se a um fator espiritual, obsessivo, e os dois em conjunto acionam o problema esquizofrênico. Então, são esses os fatores que procedem às psicogêneses internas e externas. Então, às vezes, associado àquele trauma causado por uma traição, vem o fator espiritual em conjunto. E estando fragilizada emocionalmente a pessoa, abre campo para um processo esquizofrênico. A mente que não é física emite ondas especiais, que são captadas por outras equivalentes, que sincronizam com as emissões. Há em todo o universo intercâmbio de mentes, de pensamentos,
de vibrações. Então, para acentuar a compreensão nossa sobre a razão pela qual se dão essas interferências de natureza espiritual, é pelo campo propício que a mente humana oferece. E quando aqui é falado, são captadas por outras equivalentes que sincronizam, é aquela situação onde a pessoa enfrenta, por exemplo, na adolescência, todo um quadro emocional complicado. E esse quadro emocional, em termos de vibrações, são emitidas pelo adolescente. E aí propicia a conjugação de vibrações de outras mentes desencarnadas que ali vão reforçar o quadro de desequilíbrio que o paciente está vivendo. Então, em todo o universo, nós estamos a todo momento em intercâmbio espiritual, mental, constante. Por isso, o trabalho de reeducação dos pensamentos, de despertamento espiritual, de educação das emoções, que nos é facilitado, sobretudo, pela compreensão que a doutrina espírita nos traz e pelo estudo de obras como essa que estamos analisando. É preciso trabalharmos de forma cada vez mais constante a percepção da vida em termos espirituais, para não sermos vítimas fáceis a intromissões espirituais. A saúde mental somente, e houve um pequeno erro, somente é possível quando o self estruturado em valores éticos nobres compreende a finalidade precípua da existência humana, direcionando os seus sentimentos, conhecimentos, em favor da ordem, do progresso de toda a sociedade. Então, a busca dessa saúde mental, que deve sempre estar sendo atentamente buscada, trabalhada por nós, ela tem a ver com o nosso eu profundo, com o nosso self, estruturado nos valores nobres, na compreensão da finalidade da vida e no direcionamento de sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso de toda a sociedade. E em relação a isso, a doutrina espírita é um rico manancial de valores para serem trabalhados por nós. Todas as terapias acadêmicas procedem valiosas e oportunas, considerando-se a imensa variedade de fatores preponderantes e predisponentes para o atendimento da esquizofrenia. Então aqui Joana de Ângeles nos chama a atenção aos fatores muito positivos da ajuda terapêutica dada através da psicologia, da psiquiatria, propiciador para, no conjunto de atenção e de recursos dado ao paciente, facultar a amenização e a superação dos quadros esquizofrênicos. Sobretudo, como ela salienta, devido à imensa variedade de fatores preponderantes. São aqueles fatores externos, tais como acidentes, questões relativas às emoções em desequilíbrio, face sofrimentos emocionais grandes, e os fatores predisponentes, aqueles que são trazidos por nós através da nossa carga genética e dos fatores psíquicos do passado associados. Então é uma variedade muito grande
de elementos que precisam estar bem ajustados e bem equilibrados em nós. Sem desconsiderar a fluidoterapia, o esclarecimento do agente perturbador e o consequente labor de socialização do paciente, através de grupos de apoio, de atividades espirituais em núcleos próprios. Analisemos aqui esse último slide do nosso estudo. Quando Joana faz menção de que, olha, aliado ao tratamento acadêmico, médico, não desconsiderar a fluidoterapia, o esclarecimento do agente perturbador através dos trabalhos de desobsessão, de mediunidade estabelecido nas casas espíritas, e o consequente labor de socialização do paciente através de grupos de apoio, de atividades espirituais em núcleos próprios. Por falar nesses núcleos próprios, nós lembramos aqui que hospitais psiquiátricos espíritas que existem no sul do país conseguem um êxito no tratamento de doenças mentais, inclusive da esquizofrenia, de uma forma expressiva em relação à terapia puramente acadêmica. Então, nesses hospitais, há uma recuperação em torno de 70% a 75% dos pacientes que são portadores da esquizofrenia. Então, esse distúrbio profundo, tal como também ocorre com a depressão, com o toque e outros, tem na associação dos recursos médicos com os recursos espíritas o campo ideal para não só a superação de crises, mas do tratamento e da cura que muitas vezes ocorre. Então é importante isso ficar bem assinalado, porque normalmente, quando se utiliza apenas os recursos da medicina, consegue-se um paliativo, consegue-se a amenização de crises e de transtornos, mas não se consegue a razão, a raiz do problema, que normalmente, como temos visto, é de ordem espiritual e que precisa também receber o seu tratamento na origem do problema. Bom, aqui nós concluímos esse estudo dessa tarde. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo.